Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso projeto Vozes. Meu nome é Ciane, sou jornalista, casada, mãe do Arthur e da Maria Fernanda. Esse podcast foi criado com o intuito de ser um espaço para a gente poder falar das dores e das delícias que envolvem o universo feminino. Bom, eu decidi nomear o projeto é, simplesmente com o nome Vozes, porque eu acho que isso resume bem o intuito e o objetivo dele, que é dar voz às mulheres que por algum motivo se calaram, não têm coragem de se expor. Aqui, o meu objetivo é dar vozes a essas mulheres para elas poderem falar, se mostrando ou não, mas da gente abranger tanto as dores quanto as delícias que o universo feminino nos traz, porque a gente sabe que a luta é grande, mas tem muita gente que tem um receio de falar. Então aqui vai ser um lugar onde você vai poder falar, onde eu vou poder falar, sem julgamento, sem nenhum tipo de medo, né? Para a gente poder se acolher e formar aí uma comunidade mais forte entre nós mulheres. Então, pessoal, é o seguinte, eu coloquei quatro temas eu acho em votação, e nós optamos, né, por votação e também uma decisão minha, em iniciar esse projeto com o tema Amizade pós-maternidade, né? A maternidade traz aí as delícias, mas também as dificuldades que só nós mulheres entendemos ao passar por esse momento. Então, a amizade é um ponto que ele é muito afetado, né? Muito afetado e não é falado isso abertamente. Então, nós vamos começar esse podcast com esse tema. Vamos lá? Bem-vindos ao Vozes, um lugar de conversas e conexão. Bom, eu vou começar aqui relembrando como era um pouco, né, a minha vida aí antes de entrar nesse universo da maternidade. Eu engravidei ali poucos meses depois que eu me graduei na faculdade. E com isso, né, eu tinha o grupo de amizades. Nós éramos em 5 pessoas. E aí, a gente saía sempre aos finais de semana, reuniam os casais, né? Quando não eram os casais, a gente se reunia, ia em barzinho, mas a gente sempre estava junto. Trabalhávamos quase que na mesma área, né? Todas trabalhavam, então acontecia né, de uma ir no trabalho da outra, aquela coisa assim. E aí veio a gravidez. Quando veio a gravidez, eu descobri, eu morava em República, né? Como eu disse, eu ainda não era casada. Eu casei no meu período de gestação, a gente resolveu adiantar o casamento, porque tanto eu quanto ele, a gente não morava na mesma cidade das nossas famílias, então ia ficar um pouquinho complicado, né, de lidar com uma situação e com um bebê. A gente resolveu casar e, enfim, vamos voltar à amizade. Mas aí, durante o período gestacional, foi tudo muito tranquilo, a amizade persistiu, a gente se encontrava, não tanto quanto, mas a gente se encontrava, a gente se falava sempre. E quando eu descobri que estava grávida, em especial, eu contei para uma pessoa, que foi a primeira pessoa que eu contei que estava grávida, além da minha amiga que estava comigo, que morava na minha república, que levou o teste de gravidez para mim, enfim. E aí eu tinha nessa pessoa como se fosse uma irmã, digamos assim, né? Que eu não tive, porque eu tenho 3 irmãos. Então eu tinha essa pessoa como uma irmã mesmo, onde eu podia confidencializar muitas coisas, onde eu contava, onde eu tinha um apoio que onde eu era, digamos assim, onde eu era muito apegada por estar longe da minha família, eu tinha ela como uma família ali. E eu contei para essa pessoa, falei que estava grávida, ela foi em casa, a gente conversou, porque eu fiquei muito nervosa, porque não foi uma gravidez planejada, foi uma gravidez.
planejada assim por Deus, mas não por mim. Eu ainda tinha perspectivas de me consolidar na minha carreira, porque eu tinha acabado de conseguir o meu primeiro emprego de carteira assinada pós-graduação. Eu estava na minha área, então eu tinha mil planos, mil e um planos, assim como todo mundo que se forma tem. Mas aí eu tive que me adaptar, né, a essa nova realidade. Mas enfim, contei para essa pessoa ficou muito feliz e aí eu lembro que essa pessoa levou para mim um presente no meu serviço, que foi o primeiro presentinho, foi algo muito gostoso. E ficou aquela coisa, né? Ah, titia isso, a titia vai ensinar aquilo, tarará, tarará, tarará. E durante a gestação, tudo maravilhoso. Quando eu tive a Maria Fernanda, eu espero, né? Tive ela no hospital, tem aquela tradição de receber visitas, vieram muitos familiares meus da minha cidade para poder conhecer a Maria Fernanda. E, porém, eu ficava na expectativa daquela pessoa ir me visitar no hospital. E quando essa pessoa foi a mesma coisa assim, um alívio, né? Eu fiquei muito feliz mesmo da visita e tudo mais. E, pois bem, achei que tudo continuaria da mesma maneira, né? Porque, afinal de contas, amizade é amizade. Mas, com o passar do tempo, depois, no pós-gravidez, né? Eu percebi que os interesses, digamos assim, as perspectivas de vida não eram mais compatíveis, não se batiam. Essa pessoa estava progredindo na sua carreira e eu estava ficando para trás, porque eu tinha me tornado mãe, né? Eu estava em período de licença maternidade, eu estava cuidando de um bebê 24 horas, é, sozinha, porque a minha família, eu morava numa cidade onde eu não tinha nenhum familiar, então eu não tinha uma rede de apoio presente. Meu marido trabalhava fora o dia todo, e a gente sabe que no Brasil a licença paternidade é pelo menos na época que a minha filha nasceu, eram 5 dias. Então é algo assim, é uma piada, né? E eu me vi sozinha, literalmente sozinha. Depois do meu resguardo, a minha mãe esteve comigo no meu resguardo o tempo inteiro, né? Eu ganhei a Maria Fernanda nas férias em dezembro. Minha mãe é professora, ela atua até hoje, mas eu tive essa sorte, né, dela estar de férias e poder ficar comigo esse tempo. Mas depois disso, né, que todo mundo seguiu a vida, eu me vi sozinha. Sozinha, literalmente, em um apartamento com um bebê de 2 meses, um mês, sem saber o que fazer. Eu não sabia o que fazer com a minha filha. Eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha com quem dividir as minhas angústias, porque ali eu não senti abertura para conversar com meu marido sobre as minhas dificuldades. Eu não sentia que eu estava pronta na realidade para isso, porque abertura ele sempre me deu. Mas eu queria um colo amigo mesmo, né? E que eu não tive, que foram se afastando simplesmente porque os interesses não eram mais os mesmos. E aí eu fui me vendo sozinha, 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 e vem o puerpério, que a gente já fica sensível. E nisso eu entrei numa depressão pós-parto. Entrei numa depressão pós-parto muito pelo fato de não ter com quem conversar, com quem nem que seja desabafar. Eu ficava contando no relógio o horário que o meu marido ia chegar em casa, para eu não ficar sozinha. E eu acredito que se eu tivesse tido uma amizade que presente ali nesse momento, essa ausência não teria sido tão grande, eu não teria sentido tanto. Não que a pessoa ia ficar 24 horas comigo, mas não sei, conversar, ligar, perguntar como que tá, faz muita diferença, né? E ok. E aí, eu fui vendo com o tempo, eu fui percebendo que a amizade que eu tinha ali era uma amizade
não era uma amizade via de mão dupla, né? Era uma amizade que só eu procurava, só eu ia atrás, só eu gostaria de saber, só eu tentava compartilhar como que estava a minha vida. E não havia mais interesse da outra pessoa. E aí eu fui percebendo isso com o tempo, doeu, mas doeu, mas doeu, mas doeu, mas doeu, doeu pra caramba. Eu sofri muito. Foi como se eu estivesse terminando um relacionamento, e né? Amizade também é um relacionamento. Mas eu sofri pra caramba. Porém, eu percebi eh, com o tempo, né? Aí foram tendo episódios, foram tendo acontecimentos que me fez ver que era hora de deixar ir, era hora de deixar partir, era hora de abrir espaço para novas amizades chegarem. E foi isso que eu fiz. Não foi fácil, até hoje é, falar um pouquinho é difícil, mas foi necessário, né? Foi necessário e não era algo que eu queria, não era algo que eu escolhi, mas foi algo que aconteceu e a gente tem que aprender a deixar as pessoas irem da mesma maneira que a gente deixa chegar. E falando em chegar, tem um outro lado também que a maternidade traz que é muito bacana, né? Depois desse período de conturbação todo que a gente passa, os filhos entram na escola e com os filhos na escola, a gente passa a fazer parte de um ambiente social bem diferente, um ambiente social onde todas têm a mesma experiência, a mesma vivência, e você acaba se encaixando ali. Você acaba conhecendo outras mães, você acaba se identificando com outras mães, e isso também, graças a Deus, aconteceu comigo. Quando minha filha entrou na escola, eu coloquei ela em pequenininha, ela tinha um ano e pouquinho. Só porque ali eu ainda estava com a mentalidade muito fechada, muito focada nela. E eu fiz amizade, tudo, porém não tão forte quanto eu fiz quando ela ingressou ali definitivamente na escola mesmo, né? Com 4 aninhos, que a gente morava em Itaúna. Eu conheci pessoas maravilhosas, que eu sei que independente do tempo que a gente fique sem se ver, que a gente não se fale todos os dias, mas é uma amizade genuína, é uma amizade verdadeira, é uma amizade que se provou resistente ao tempo, é uma amizade onde quando você se encontra parece que não passou nem um segundo afastado, porque é muito gostoso, é uma conexão ali, não só entre as crianças, né, mas entre as mães também, entre as famílias, e que é muito bom de ser convivido também, porque é algo que eu não sei explicar, a gente sente, né? E isso vai acontecendo com cada filho. Cada filho que entra na escola, você convive com um grupo de mães diferente. Hoje eu tenho um grupo de mães aqui em Pará de Minas também, que a gente conversa muito, é muito legal. A gente deixa os meninos para fazer aula e fica ali conversando, trocando experiências. E aí acaba que a gente toma gosto de levar os filhos para fazer alguma coisa, porque você sabe que ali vai ter aquele momento que você vai descontrair com aquelas outras mães, você vai compartilhar o seu dia a dia, as coisas que acontecem com você, enfim, é muito legal também. Tem essa parte que a gente tem que deixar chegar e a gente tem que abraçar ela também e entender que a vida muda, que as pessoas mudam, mas que ao mesmo tempo chegam outras que completam aquele vazio que estava, aquela brechinha que a outra pessoa deixou, que não quis te acompanhar, mas que cabe certinho, né? Que encaixa direitinho e é muito gostoso. Então, gente, eu dou início aí com esse episódio sobre amizade no pós-parto. Quem tiver gostado, quem tiver se identificado, se quiser compartilhar comigo a sua história, é só me mandar um direct no Instagram. Compartilhe comigo a sua história. Se estiver, se só, se sabe, né, de alguém que também está passando por isso ou passou,
mande esse vídeo para essa pessoa. Eu espero de coração que esse espaço, o Vozes, seja acolhedor, que ele está aberto para receber as histórias de vocês, para receber o depoimento de vocês, para receber o desabafo de vocês que estão aí me ouvindo. Então, eu começo aqui abrindo o meu coração, abrindo essa parte da minha história. Terão inúmeras outras partes de histórias, porque história para contar eu tenho. E eu gostaria não só de contar a minha, mas também de ouvir a sua. Então vamos juntas nesse projeto? Pegar uma na mão da outra e falar: você não está sozinha? Tem alguém aqui para te ouvir? Tem alguém aqui para poder dividir com você experiências? Quem está comigo? Então, se você gostou, compartilhe. Compartilhe com uma pessoa que você sabe que está precisando de ouvir essas palavras, de ouvir essa história. E na próxima sexta-feira teremos uma nova conversa, um novo bate-papo, um novo tema. Vou colocar uma enquete lá no meu Instagram de 3 assuntos que a gente pode abordar no próximo episódio. E quero muito que vocês vão lá votar. Agradeço a cada uma de vocês que ficaram comigo até esse final. Sexta-feira tem mais e eu espero por você.